A porta do tribunal se abriu devagar, como se o próprio prédio soubesse que aquele não era um caso comum. Uma mulher entrou primeiro, abraçada a uma pasta de plástico transparente. Atrás dela, um menino magro, de 10 anos, com os ombros curvados, a mochila apertada contra o peito como se fosse um escudo. Ele se chamava Lucas. Cabelos castanhos um pouco compridos, caindo sobre a testa. Fones pequenos pendurados no pescoço, sem estarem conectados em lugar nenhum. Os olhos iam do chão para o canto da sala, depois para uma mancha na parede, depois para o próprio tênis. Nunca para as pessoas. Como se olhar alguém nos olhos fosse dolorido. Os sons da sala, o arrastar de cadeiras, o cochicho de duas pessoas na fileira de trás, o barulho de papéis, pareciam mais altos para ele do que para qualquer outro ali. Seu peito subia e descia depressa, em respirações curtas. A mãe, Ana, segurou o braço do filho com delicadeza. Tá tudo bem, amor, e murmurou, quase sem mexer os lábios. É só a gente conversar. Ninguém vai gritar com você. Ele não respondeu. Mas apertou a alça da mochila com mais força. Do outro lado da sala, na área reservada à acusação, uma mulher de terno bem cortado ajustava as folhas de um relatório. Era a conselheira do caso, representante do órgão de proteção. Não tinha expressão de crueldade, nem parecia alguém má. Mas havia algo duro no olhar, como quem está acostumado a trabalhar com números, laudos, prazos e pouca margem para exceções. Mais ao lado, uma professora da escola sentava-se direita demais, como se tivesse medo até da própria postura. Entre os dedos, um lenço de papel amarrotado. E, à frente de todos, na cadeira mais alta, o mesmo juiz que já havia escutado tantas histórias naquele tribunal. O rosto marcado pelo tempo, expressão severa, porém atenta. Não havia sarcasmo, nem frieza. Havia peso. Peso de quem sabia que, ali, uma palavra dita no tom errado podia destruir uma família. Ou salvar. O oficial anunciou. Próximo caso, procedimento de apuração de suposto abandono intelectual e negligência escolar em relação ao menor Lucas Henrique dos Santos. Ana fechou os olhos por um instante, como se aquele conjunto de palavras fosse uma pancada. Abandono intelectual. Ela nunca tinha ouvido nada tão frio para descrever a vida que levava com o filho. O juiz folheou rapidamente o processo, localizou a capa com os dados principais e ergueu os olhos. Senhora Ana, pode se aproximar com o Lucas, por favor? Ela engoliu seco. Vamos, meu amor, sussurrou, puxando o menino com cuidado. Ele deu 2 passos, parou, olhou em volta, como se a distância entre o banco e o microfone fosse um corredor infinito cheio de olhos apontados. As mãos começaram a tremer. Mãe, e a voz dele saiu num fio. Tá muito barulho. Ana o conhecia. Sabia o que aquilo significava. Eu sei, filho, respondeu, em voz baixa. Tenta respirar fundo. Olha só pra mim, tá? Finge que só tem eu aqui. O juiz observava cada detalhe. A forma como Lucas se encolhia, o jeito como piscava rápido demais quando um som mais agudo ecoava, a maneira como os dedos batiam na lateral da mochila, num ritmo que parecia ensaiado, pequena estratégia de sobrevivência. Quando eles chegaram à frente, Lucas não levantou o rosto. Ficou virado um pouco de lado, como se quisesse reduzir a própria presença. O juiz falou com a mãe primeiro. A senhora é Ana Paula dos Santos, mãe do Lucas, correto? Sim, excelência. E este é o Lucas? Ela olhou para o filho, como quem pede permissão até para confirmá-lo. É sim, senhor. Esse é o Lucas. O juiz baixou ligeiramente o tom de voz antes de continuar. Lucas, você prefere que eu te chame de Lucas ou de Luquinhas? O menino continuou em silêncio, respirando rápido. A mãe apertou de leve seu ombro. Pode responder, filho. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas mexeu nos dedos com mais força. Ana respondeu por ele, com delicadeza. Ele prefere Lucas. O juiz assentiu. Está bem. Lucas, eu sou juiz aqui neste lugar, mas hoje, e ele escolheu as palavras, hoje eu tô aqui para entender o que aconteceu com você. Não para brigar com você. Nem com a sua mãe. Só para entender. Tudo bem. Lucas continuou olhando para baixo,
mas suas mãos diminuíram um pouco o movimento. Antes de qualquer coisa, prosseguiu o juiz, voltando-se a Ana, eu quero esclarecer algo importante. Este processo não é criminal, mas é muito sério. Há um pedido de avaliação para possível medida de proteção, com a alegação de que o menor não está frequentando a escola adequadamente, que há suspeita de negligência em relação ao desenvolvimento dele e até possibilidade de afastamento provisório do convívio familiar. As palavras afastamento do convívio familiar fizeram as pernas de Ana balançarem. Por um instante, ela achou que fosse cair. Tirar ele de mim? Ela perguntou, num sussurro quebrado. Eles querem tirar ele de mim? O juiz não apressou a resposta. Eu disse possibilidade. Ainda não há decisão. Hoje, estamos aqui justamente para ouvir todas as partes antes de qualquer medida extrema. Ele virou-se para a conselheira. A senhora, por favor, pode resumir o que motivou o encaminhamento deste caso? Ela se levantou, ajustou o blazer e se aproximou do microfone. A voz saiu firme, técnica. Excelência, trata-se de um encaminhamento do Conselho Tutelar e da escola municipal onde o menor está matriculado. Algumas situações chamaram a atenção: faltas recorrentes às aulas, recusa frequente em participar de atividades, crises em sala diante de pedidos simples, resistência em falar com professores. Além disso, houve relatos de que a mãe, por diversas vezes, teria minimizado as dificuldades, recusando ajuda e não comparecendo a todas as reuniões solicitadas. Ana apertou os lábios, magoada. Não é assim. A conselheira continuou. O termo abandono intelectual foi usado pela escola no relatório para descrever que, apesar das condições mínimas de acesso à educação, o menor não estaria recebendo estímulo adequado, e que a mãe poderia estar sendo conivente com a evasão escolar, sob justificativa de que ele é assim mesmo. O juiz ergueu o olhar. Há também aqui, ele mexeu nas folhas, recomendação de avaliação quanto à possibilidade de acolhimento institucional, diante da dúvida se o ambiente familiar é realmente capaz de garantir o desenvolvimento pleno do menor. Acolhimento institucional. Para Ana, soava como reabrigo. Casa de estranho. Longe de casa. Ela engoliu um soluço. Excelência, com todo respeito, em a voz dela falhou, eu nunca abandonei meu filho. O juiz ergueu a mão, pedindo calma. Ela terá oportunidade de falar, disse para a conselheira. Depois, voltou-se para Ana. E a senhora vai falar. Tudo. Com calma. Ninguém está te condenando sem ouvir. Ele respirou fundo, então olhou para a escola. Professora, a senhora poderia se identificar? A mulher com o lenço amarrotado se levantou, foi até o microfone. Meu nome é Patrícia. Sou professora do 5º ano, turma do Lucas. A senhora participou da elaboração dos relatórios? Sim, excelência. Poderia relatar, de forma objetiva, como é o comportamento dele em sala e o que tem acontecido? Ela apertou o lenço entre os dedos, buscando coragem. O Lucas é um menino diferente dos outros. Ele não olha nos olhos. Às vezes tapa os ouvidos quando a turma fala mais alto. Já ouvi estremecer quando alguém arrasta a cadeira. Ele não gosta quando mudamos de lugar as coisas da sala. Se eu troco a ordem de uma atividade, ele fica confuso, ansioso. Tem dias que não fala nada. Tem dias que só sussurra. Outros, tem crise, chora, treme, às vezes grita não quando pedimos para ele ler em voz alta ou para fazer uma apresentação. A conselheira olhou para o juiz, como se dissesse é disso que estamos falando. Ele tem laudo médico? Perguntou o juiz. Patrícia abriu a pasta que trazia. Há uma suspeita de transtorno do espectro autista, que foi mencionada em uma consulta num posto de saúde, segundo a mãe. Mas até agora não recebemos laudo formal nem acompanhamento regular. Não há psicopedagogo fixo na escola. Estamos tentando com o pouco que temos. Ela respirou fundo. O problema, excelência, não é o fato dele ser diferente. É que, muitas vezes, quando tentamos marcar reunião, orientar, pedir apoio da família, a mãe, e ela hesitou, olhando rapidamente para Ana, e reage na defensiva. Diz que ele só é tímido, que não gosta de falar com estranho, que não gosta de barulho, e tira ele da sala nos dias em que tem alguma atividade diferente. Ele acaba faltando bem nos dias em que a turma vai apresentar trabalho, fazer leitura em grupo, participar de eventos.
O juiz anotou. Isso prejudica o desenvolvimento dele, completou a professora. E também faz com que os colegas não entendam bem o que está acontecendo. Já ouvi aluno dizer: o Lucas é esquisito, o Lucas é metido. Alguns têm medo de se aproximar quando ele tem crise, porque não sabem o que fazer. Ela baixou o olhar. A escola tentou ajudar, excelência. Eu juro. Só que às vezes parece que a gente está falando uma língua e a mãe dele, outra. Ana respirava rápido, o peito subindo e descendo quase no ritmo do filho. O juiz ergueu os olhos para ela. Senhora Ana, agora é a sua vez. Quero que conte, com suas palavras, quem é o Lucas. Como ele é em casa. O que a senhora tem vivido. Ela segurou o microfone com as duas mãos, como se ele fosse escorregar. Excelência, o Lucas, ele não é caso. Ele é meu filho. A voz já veio embargada. Ele nasceu prematuro. Ficou na UTI. Os médicos diziam que talvez ele demorasse mais que outras crianças para falar, para andar. Eu vi aquele nenenzinho cheio de fio e prometi para mim mesma que nunca ia deixar ele sozinho. Nunca. Ela olhou para o menino. Lucas continuava encarando um ponto fixo no chão. Quando ele era menor, não falava quase nada. Mas sabia tudo dos desenhos. Decorava a fala, lembrava de coisas que eu nem reparava. Ele não olhava muito para as pessoas, gostava de brinquedo enfileirado, colocava carro em ordem de tamanho. Eu achava que era só jeito dele. Fui ouvir a palavra autismo pela primeira vez quando ele tinha 7 anos, num posto de saúde, depois que a escola fez um relatório e pediu para eu levar ele. Ela enxugou rapidamente uma lágrima. O médico olhou ele por 10 minutos. Lucas já estava cansado, com medo, não queria ser tocado. O médico falou: provavelmente é autismo leve, a senhora precisa de avaliação com fono, psicólogo, psiquiatra, acompanhamento pedagógico. Me deu uma folha com vários encaminhamentos. Uma lista. Parecia uma lista impossível. O juiz ouviu em silêncio, sem desviar o olhar. Eu sou diarista, excelência. Trabalho em casa dos outros. Não tenho carro, não tenho tempo flexível. Todo dia eu tenho que escolher se falto para levar ele num lugar e arrisco perder a casa onde trabalho ou se deixo para depois. Já perdi serviço por causa de consulta. Já fui chamada de responsável por patrão que acha que meu filho é frescura. Já fiquei horas em fila para ouvir revolta mês que vem, não tem vaga. Fono uma vez por mês. Psicólogo, quando consegue encaixe. Psiquiatra, um que atende 5 minutos e só escreve remédio. Ela apertou os lábios. Eu não minimizo ele. Eu protejo do que eu consigo. Quando sei que o dia vai ser de gritaria, festa, microfone alto, apresentação e eu sei que ele vai sofrer. Ele tapa o ouvido, entra em desespero. Já passou mal em festa da escola, já vomitou de nervoso em dia de apresentação. Quando a escola avisa vai ter tal evento, eu escolho não mandar ele. Porque eu sei que ele vai voltar em pedaços. Patrícia, a professora, mordeu o lábio, mexendo no lenço, com culpa nos olhos. Havia ali uma dor que ela também reconhecia. Ana continuou. Eu sei que ele falta. Eu sei que parece que eu quero retirar ele das dificuldades. Mas ninguém me explica como fazer diferente. Eu chego em reunião e só ouço que ele não participa, que é precisa falar mais, que é precisa aprender a se virar. Ninguém me mostra o caminho. Ela respirou fundo, tremendo. Quando vocês escrevem abandono intelectual, e quando falam em negligência, e parece que eu virei uma mãe que não liga. Mas eu passo a noite acordada, vendo vídeo, tentando entender o que é autismo, tentando aprender como acalmar ele. Eu tiro o celular dele, desligo a TV, sento na mesa com ele e tento fazer tarefa. Às vezes ele consegue. Às vezes ele entra em colapso. Grita, chora, rasga o papel, diz que não consegue. Já vi meu filho tremer inteiro por causa de um simples representa na frente da turma. Ela olhou para o juiz com um desespero manso, cansado. Eu não tô negando que ele tem dificuldade. Eu não tô negando que ele precisa de ajuda. Mas, em tirar ele de mim? Chamar isso de abandono? O silêncio respondeu por alguns segundos. A conselheira mordeu a bochecha por dentro, desconfortável.
Não era insensível, mas aquele relato sem termos técnicos, tinha outro peso. O juiz respirou fundo. Senhora Ana, em algum momento alguém explicou para a senhora, com calma, quais direitos o Lucas tem? Encaminhamento obrigatório pelo SUS? Possibilidade de adaptação de atividades escolares? Atendimento educacional especializado? Ela deu um sorriso triste. Excelência, o que eu mais ouço é não tem vaga, a senhora tem que insistir, a senhora tem que correr atrás. Eu corro. Mas minhas pernas são curtas. Parece que a fila nunca anda. Eu não sei as palavras certas. Não sei gritar nos lugares certos. Só sei bater na mesma porta de sempre. O juiz anotou algo no processo, mas com expressão diferente de quando anotava dados frios. Havia ali uma intenção. Ele virou-se então para Lucas. Lucas, e eu queria muito ouvir você. Mas quero ouvir do jeito que você consegue. Não do jeito que os adultos querem que você faça. Você gosta de falar ou gosta mais de escrever? O menino continuou em silêncio. A mãe sussurrou. Ele prefere escrever, excelência. Em casa, quando não consegue falar, ele escreve bilhete para mim. O juiz assentiu. Você trouxe caneta, Lucas? Ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, balançando de leve para o lado. Tem uma na mochila, né, filho? Lucas levou a mão até o zíper, mas parou no meio do caminho, como se estivesse sendo observado por um holofote. O juiz percebeu o bloqueio. Oficial, consegue trazer uma folha e uma caneta e colocar aqui do lado, por favor? Devagar, sem pressa. Não precisa entregar na mão dele, só deixar perto. O oficial fez como orientado. O juiz falou, com um tom que não combinava com a autoridade rígida, e sim com um avô paciente. Lucas, se você quiser, pode escrever numa folha uma coisa só, o que você sente quando as pessoas mandam você falar na frente de todo mundo. Não precisa ler em voz alta. Se não quiser, nem precisa mostrar para mim. Mas, se conseguir, eu ficaria muito agradecido. A mãe olhava com expectativa contida. A professora, com olhos marejados. A conselheira, com atenção redobrada. Lucas demorou. Olhou para o papel como se fosse uma montanha. Os dedos tremeram. Por um instante, pareceu que não faria nada. O peito subia e descia mais rápido. Ele apertou as mãos, encostou a testa de leve no punho, como quem tenta se esconder atrás do próprio braço. E então, num movimento quase imperceptível, puxou o papel para perto. A caneta fez o primeiro risco tremido. Ele não olhou para ninguém. Só para o centro da folha. A respiração ainda acelerada, mas agora com um foco diferente. Demorou longos segundos até que a caneta começasse a formar letras. Pequenas. Apertadas. Quase encolhidas, como ele. A mãe segurou o choro. Qualquer barulho, ela sabia, poderia quebrar aquele milagre. Quando terminou, Lucas largou a caneta e encolheu a mão de novo, como se tivesse encostado numa superfície quente. O juiz não pediu de imediato para ver. Você quer que eu leia ou é só seu? Perguntou, genuinamente disposto a aceitar um não. Lucas ficou quieto. Depois, muito devagar, empurrou o papel alguns centímetros em direção ao juiz, sem olhar para ele. Foi o gesto mais alto que ele fizera desde que entrou. O oficial pegou o papel e entregou. O juiz leu em silêncio. Uma frase simples. Infantil. Mas que atravessava qualquer linguagem técnica. Parece que eu vou morrer e todo mundo fica olhando esperando eu errar. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e então levantou o rosto. Está bem. Sua voz vinha diferente agora. Menos distante. Mais envolvida. Acho que já ouvi o suficiente para entender que tem algo muito errado neste processo. Mas não com o Lucas. A conselheira ajeitou o corpo, surpresa. Excelência, os relatórios. Os relatórios eu li. Ele a interrompeu com educação, mas com firmeza. Agora estou ouvindo pessoas. E há uma diferença grande entre papel e vida. Ele voltou-se à mãe. Senhora Ana, vou fazer mais algumas perguntas. Vou ser direto, porque é sério.
Mas quero que saiba, eu estou te escutando. De verdade. Ela assentiu, enxugando o rosto. Sim, Excelência. Foi naquele momento, entre o bilhete do menino e o tom de voz do juiz, que algo começou, lentamente, a mudar de direção. Não era ainda a virada completa da história. Mas era o primeiro passo para que aquele menino que tinha medo de falar descobrisse, pela primeira vez, o que era ser realmente ouvido. Senhora Ana, começou o juiz, quantas vezes, desde que a escola pediu avaliação, a senhora conseguiu de fato levar o Lucas em consultas especializadas? Ela respirou fundo, tentando contar de cabeça. Psiquiatra, uma vez só, Excelência. Foi esse que deu o encaminhamento escrito suspeita de transtorno do espectro autista. Fonoaudióloga, acho que umas 3 vezes, em 2 anos. Sempre muito espaçado. Psicóloga, ele foi umas 5 sessões, mas aí trocaram a profissional, mudaram o horário, e não tinha mais como eu levar, porque batia com o meu serviço. E a senhora procurou outros locais? Procurei o CAPS infantil, mas falaram que a fila era grande. Deram um papel para eu esperar ligação. Esperei e nunca ligaram. No posto de saúde, a médica fala que vai tentar encaixar, que eu tenho que voltar sempre para insistir. Eu volto quando consigo sair do trabalho mais cedo. Às vezes dou sorte, às vezes mandam remarcar. Ela inclinou a cabeça para o lado. Excelência, e eu não tenho carro. Não tenho quem leve ele quando eu não posso. É só eu e ele. Se eu falto num dia de faxina, eu posso perder a casa onde limpo. Se eu perder, o aluguel atrasa. Se o aluguel atrasa, a gente corre risco de despejo. É sempre uma conta que nunca fecha. O juiz anotava, mas agora com expressão de indignação silenciosa. E quanto às reuniões da escola? O relatório menciona ausências. Ana assentiu, envergonhada. Faltei em algumas, sim. Não vou mentir. Tiveram dias em que marcaram reunião para 10 da manhã. Eu já estava no serviço, em outra cidade. Não dá para atravessar tudo, pegar ônibus, vir para a reunião de meia hora e voltar. Teve dia em que eu pedi para remarcar, mas disseram que era aquele horário ou nenhum. Teve outro dia que eu fui sim, cheguei atrasada, me deixaram esperando no corredor, e quando entramos na sala já tinham decidido tudo. Só me informaram. Ela respirou fundo, apertando as mãos. Aí, depois, chega papel dizendo que eu não participo. Mas, Excelência, e eu participo do jeito que consigo. Eu acompanho tarefa, pergunto como foi o dia, tento preparar ele antes de atividades diferentes. Eu só não consigo estar em 3 lugares ao mesmo tempo. O juiz virou-se para a professora. Professora Patrícia, alguma vez a senhora recebeu da direção ou da Secretaria de Educação algum tipo de formação específica sobre inclusão de alunos autistas? Ela regalou um pouco os olhos, surpresa pela pergunta. Não, Excelência. O que eu sei, aprendi em palestra rápida, curso online e lendo por conta. A gente tenta adaptar a atividade, dar mais tempo, evitar expor ele, mas nem sempre acerta. Eu já errei também. Já pedi para ele ler em voz alta achando que seria bom ele superar o medo. Ele travou, começou a chorar. Eu marquei sem querer uma coisa que talvez leve tempo para ele esquecer. Sua voz falhou. E eu me sinto culpada por isso até hoje. O juiz assentiu. E a escola recebeu alguma orientação sobre flexibilização de frequência escolar em casos de crianças com laudo ou suspeita de transtorno do espectro autista? Não oficialmente. A orientação geral é: frequência mínima obrigatória. Se não atinge, reporta. Não nos explicam como contar os dias em que o aluno está em crise, por exemplo. A gente fica entre seguir a regra ou entender a realidade. E, às vezes, não dá para conciliar. Ele respirou fundo, voltando-se agora para a conselheira. Senhora, e em que momento esse caso passou de criança com provável autismo e mãe sobrecarregada para possível abandono intelectual e hipótese de acolhimento institucional? Ela se endireitou, defensiva. Excelência, nós recebemos o caso já com relatórios fortes da escola. O termo abandono intelectual constava no documento técnico da equipe pedagógica, afirmando que, apesar das orientações, a família não estaria garantindo a frequência e o engajamento escolar do menor.
Diante do volume de casos que atendemos, seguimos o protocolo, abrimos procedimento, fizemos uma visita domiciliar, conversamos brevemente com a mãe. Brevemente? O juiz interrompeu. Quanto tempo durou essa visita? Ela consultou os papéis. Cerca de 40 minutos. 40 minutos para avaliar uma dinâmica de anos entre mãe e filho com provável autismo, dificuldade de acesso a serviços e uma realidade de vulnerabilidade econômica. A pergunta não veio em tom de ironia, mas de crítica muito clara. A conselheira corou levemente. Excelência, infelizmente temos muitos casos. Precisamos ser objetivos. Objetivos, sim. Apressados, não. O juiz pousou a caneta. A senhora chegou a ver algum bilhete, desenho, caderno do Lucas? Conversou com ele mais de 2 frases? Observou ele no ambiente em que se sente mais seguro? Ela hesitou. Tentamos, mas ele não respondia. Ficava calado, escondido atrás da mãe. Anotamos que ele não se comunicava. O juiz respirou fundo. Lucas não se comunicar com estranhos na primeira visita não é diagnóstico de descaso. É apenas Lucas sendo Lucas. Silêncio. Ele voltou-se outra vez para o menino. Lucas, eu li o que você escreveu. O juiz ergueu delicadamente o papel. Você disse que, quando pedem para você falar na frente de todo mundo, parece que vai morrer e que todo mundo fica olhando esperando você errar. Lucas continuou olhando para o chão, mas os dedos voltaram a se mexer. Deixa eu te contar um segredo, disse o juiz, num tom mais leve. Tem muito adulto que sente a mesma coisa que você. Só que esconde melhor. Tem advogado que treme antes de fazer sustentação. Tem professor que perde o sono antes da primeira aula. Tem gente que prefere perder emprego a falar na frente de uma sala cheia. A professora esboçou um sorriso tímido. Era verdade. A diferença, continuou o juiz, é que, quando um adulto fica nervoso para falar, ninguém chama isso de abandono intelectual. Chamam de timidez, ansiedade, medo de falar em público. Mas quando é uma criança autista, de 10 anos, que trava, e parece que o problema é a mãe. Ou a escola. Ou os dois. Ele ajeitou os óculos. Vamos ajustar algumas coisas aqui. Virou-se para a conselheira. Primeiramente, eu rejeito, desde já, a ideia de acolhimento institucional neste momento. Não há qualquer indício de violência, maus tratos, abuso, abandono real. Há, sim, uma mãe sozinha, sobrecarregada, sem orientação suficiente, e um sistema que exige dela o mesmo que exige de famílias com carro, tempo livre e contatos. Isso não é justo. Ana soltou um ar que nem sabia que estava aprendendo. Em segundo lugar, prosseguiu, determino que seja feita, com urgência, avaliação multiprofissional do Lucas pelo sistema de saúde. Não reencaminhamento para a fila. Avaliação real, com prioridade, em até 30 dias. E quero laudo e plano de acompanhamento juntados a este processo. A conselheira anotava freneticamente. Em terceiro lugar, determino que a Secretaria de Educação seja oficiada para providenciar atendimento educacional especializado para o Lucas, seja em sala de recurso multifuncional ou serviço equivalente, com profissional capacitado. Ele virou-se para a professora. Professora Patrícia, a senhora continua responsável pela turma? Sim, Excelência. A senhora estaria disposta a participar, junto da escola, de uma formação específica sobre autismo, caso seja oferecida? Ela assentiu com firmeza. Estaria, sim. Eu quero muito aprender a lidar melhor com ele. Eu, em gosto dele. Quando ele consegue, ele faz coisas impressionantes. Já decorou data histórica que eu mesma tive que conferir. O juiz deixou escapar um meio sorriso. Ótimo. Farei constar que é necessária formação continuada para a equipe da escola. Não é luxo. É obrigação. Ele voltou-se a Ana. Senhora Ana, vou ser muito claro agora. A senhora não é negligente com o seu filho. Eu não vi aqui uma mãe que despreza estudo. Vi uma mãe que tem medo. Medo de ver o filho sofrer. Medo de perder emprego. Medo de não dar conta de tanta exigência. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo.
Mas também preciso te dizer uma verdade dura: proteger o Lucas apenas tirando ele de todas as situações difíceis não vai ajudá-lo a construir as ferramentas que ele precisa para viver nesse mundo. A intenção é boa. O efeito, nem sempre. Ela assentiu, culpada. Eu sei, Excelência. Eu só, às vezes não aguento ver ele entrar em crise. Eu mesma fico em pedaços. Eu entendo. O juiz falou com sinceridade. Por isso, a senhora não vai mais fazer isso sozinha. A partir de agora, vou determinar acompanhamento da equipe técnica do tribunal, não para vigiar a senhora, mas para orientar. Quero que psicólogos expliquem, para a senhora e para a escola, como preparar o Lucas para certas situações, como adaptar outras, como criar combinado com ele. Ana enxugou o rosto. Eu aceito. Eu quero aprender. Só não quero perder ele. E não vai, garantiu o juiz. A conselheira pigarreou, ainda um pouco resistente. Excelência, mas e a frequência escolar? Precisamos registrar formalmente. Sim, precisamos. O juiz a interrompeu. Mas também precisamos reconhecer que crianças com autismo podem ter necessidades diferentes. A lei fala em garantia de acesso e permanência, mas não diz que devemos ignorar a condição específica de cada um. Vamos fazer o seguinte: a partir da avaliação multiprofissional, a escola, junto com a família, vai elaborar um plano individual. Frequência será acompanhada, sim, mas levando em conta crises, dias de atendimento médico, dias de adaptação. E qualquer eventual falta significativa será discutida caso a caso, não jogada numa tabela fria. Ele voltou a Lucas. Lucas, vou te contar outra coisa. A voz dele ficou mais suave. Não existe lei que diga que todo mundo tem que falar em voz alta na frente da turma para ser uma boa pessoa. Existe, sim, a necessidade de aprender a se comunicar de algum jeito. Pode ser escrevendo. Pode ser desenhando. Pode ser falando baixo, olhando pro lado. Você não é menos porque se comunica diferente. Lucas mexeu os dedos de novo, mas agora parecia menos tenso. O que eu vou te pedir, continuou o juiz, é só uma coisa: não fuja sempre. Às vezes, a gente sente como se fosse morrer, mas não morre. O coração bate rápido, a mão sua, a voz falha, mas passa. A coragem não é quando a gente não sente medo. É quando a gente faz alguma coisa mesmo tremendo. Ana olhava para o filho como se cada palavra fosse um presente. Eu vou conversar com a escola, disse o juiz, para que ninguém te obrigue a subir num palco de um dia pro outro. Vamos combinar degraus menores. Tal dia, você lê uma frase sentado. Outro dia, lê um parágrafo só pro professor. Depois, quem sabe, lê algo para 2 colegas. Devagar. No seu tempo. O importante é não desistir. Silêncio. De repente, um som baixinho. Eu não gosto de palco. A frase veio tão pequena que quase se perdeu no ar. Mas veio. Ana levou a mão à boca, emocionada. A professora levou instintivamente a mão ao peito. A conselheira piscou, surpresa. O juiz inclinou o corpo ligeiramente para a frente. Pode repetir, Lucas? Pediu, com delicadeza. Ele respirou fundo. Eu não gosto de palco. Nem de microfone. A voz era baixa, trêmula. Mas era a voz. Ali. Na frente de todo mundo. Está tudo bem, respondeu o juiz. Sabe o que é mais importante do que gostar de palco? Lucas mexeu nos dedos, curioso, sem olhar para ele. É saber que você tem o direito de ser ouvido, mesmo sem palco. E isso, pelo menos aqui dentro, eu posso garantir. Uma mudança pequena, mas gigantesca, aconteceu na postura de Lucas. Seus ombros, que estavam quase encostando nas orelhas, desceram alguns centímetros. Ninguém além da mãe teria percebido, mas o juiz percebeu. Ele voltou à conselheira e à professora. Não vou encerrar este caso hoje. Disse, firme. Vou mantê-lo em acompanhamento, mas não como ameaça. Vou transformá-lo em compromisso. Compromisso do Estado de oferecer suporte real, compromisso da escola de aprender sobre autismo. Compromisso da mãe de aceitar ajuda.
E compromisso nosso, aqui, de parar de usar palavras como abandono intelectual para situações que são, na verdade, abandono do próprio sistema em relação às famílias. A conselheira abaixou o olhar, atingida. O juiz então respirou fundo. Mas antes de suspender a sessão, ainda falta uma coisa importante. Ele olhou diretamente para Lucas. Eu quero te fazer um convite. O menino franziu a testa, confuso. Daqui a alguns meses, quando você já tiver passado por algumas consultas, quando a escola já tiver feito algumas adaptações, quando você se sentir um pouco mais seguro, e eu queria te ver de novo aqui. Não como caso. Não como processo. Mas como convidado. Ana olhou, surpresa. Pra quê? Lucas sussurrou, quase inaudível. Pra me contar, respondeu o juiz, do seu jeito, como as coisas mudaram. Pode ser falando baixinho. Pode ser escrevendo num papel. Pode ser desenhando, se quiser. Eu quero saber se o que decidimos aqui hoje funcionou de verdade. Se as pessoas cumpriram a parte delas. Ele fez uma pausa. Afinal, você é o principal especialista no assunto, Lucas. A frase arrancou um meio sorriso quase invisível dos cantos dos lábios do menino. Ninguém aplaudiu, ninguém comemorou. Mas algo em seu peito pareceu se abrir 1 milímetro. E, pela primeira vez naquele tribunal, não foi a lei que tomou a palavra. Foi o silêncio de um menino autista que, aos poucos, começava a aprender que o medo de falar não era um defeito a ser punido. Era um ponto de partida. E alguém, finalmente, estava disposto a caminhar com ele. Quando o juiz terminou de falar, o ar na sala parecia diferente, mais leve, mais vivo, menos hostil. Como se, pela primeira vez naquele processo, todos estivessem respirando o mesmo ar, enxergando o mesmo menino, entendendo a mesma história. A mãe apertou a mão de Lucas, de um jeito que não sufocava, mas que dizia, eu tô aqui. Ele não puxou a mão de volta. Também não olhou para ela. Mas permitiu o toque, e para ela, aquilo valia mais que qualquer discurso. O juiz recolheu os papéis, mas não com a pressa típica do fim de audiência. Havia intenção cuidadosa em cada movimento. Leu mais uma vez o bilhete escrito por Lucas, como se quisesse memorizar aquelas palavras para não deixá-las virar apenas mais um documento arquivado. Então, com calma. Lucas, posso te perguntar uma coisa simples? O menino balançou a cabeça, quase imperceptível. O que você gosta de fazer quando ninguém te manda nada? A pergunta pegou a sala inteira de surpresa. Não estava nos autos, não fazia parte do protocolo, não era jurídica. Era humana. Lucas pensou por alguns segundos, mexeu nos dedos e murmurou. Eu gosto de montar coisa. Ana completou, com um sorriso emocionado. Ele monta tudo, excelência. Quebra-cabeça, bloquinhos, caixas, ele desmonta e monta de novo. Fica horas nisso. Às vezes passa mais tempo prestando atenção nisso do que em gente. O juiz deu um leve sorriso, genuíno. Isso é maravilhoso, Lucas. Montar coisas é uma habilidade rara. Tem adulto que só sabe quebrar. Você sabe construir. Lucas mexeu nos dedos, um pouco menos rápido. A conselheira observava tudo com expressão nova, menos rígida, menos técnica. Um olhar que dizia, talvez eu tenha perdido algo importante. A professora estava com os olhos marejados, pressionando o lenço contra o nariz. O juiz continuou. Sabe, Lucas, neste tribunal, muita gente vem aqui porque fez besteira. Porque brigou, porque roubou, porque machucou alguém. Mas você não fez nada disso. Você só tem dificuldade de falar quando te pedem. E isso não é crime. Não é falta. Não é castigo. É você. Ele falou com convicção tranquila. E tem espaço para você no mundo. Tem espaço para quem fala pouco. Para quem se comunica diferente. Para quem pensa melhor em silêncio do que com microfone. O menino franziu a testa, curioso, sem se defender. Mas, para isso, os adultos precisam fazer a parte deles, disse o juiz, voltando-se para a conselheira e para a professora. E eu espero que, depois de hoje, cada um aqui entenda que a comunicação do Lucas não é obstáculo. É identidade. Virou-se novamente a mãe.
Senhora Ana, eu vou designar acompanhamento psicológico para a senhora também, se concordar. Não como obrigação, mas como suporte. Cuidar de um filho com necessidades especiais é cansativo. Cansa na alma. E ninguém aguenta carregar isso sozinho. Ela levou a mão ao rosto, emocionada. Sim, Excelência. Eu aceito. Eu preciso. Não é fraqueza admitir que precisa de ajuda, completou ele. Fraqueza é o estado fingir que você não precisa. O juiz fechou o processo. Agora, antes de encerrar, quero pedir uma última coisa. A mãe endireitou-se. A conselheira prestou atenção. A professora respirou fundo. Lucas apertou a mochila, esperando. Lucas, e você poderia me emprestar seu papel? Aquele que você escreveu. O menino hesitou, mas assentiu bem devagar. Já havia entregado antes, mas agora parecia entender que era diferente. O juiz ergueu o papel com cuidado. Eu queria pedir permissão para guardar isso no processo. Não como prova contra você, mas como lembrança, para mim mesmo. Para eu nunca esquecer que, quando um juiz fala com alguém, não fala com um número. Fala com uma vida. E, às vezes, com um pedido de socorro escrito em letra miúda. Ana levou a mão ao coração. Lucas apenas assentiu, uma vez, pequena, tímida, mas clara permissão. O juiz então se levantou. Não era comum ele se levantar antes de encerrar uma audiência. Mas fez questão. Lucas, posso te contar uma última coisa? Ele levantou o olhar pela primeira vez. Brevemente. Só por meio segundo. Mas levantou. Lá fora, o mundo vai continuar barulhento, disse o juiz. Vai ter gente que fala alto demais. Gente que não entende suas crises. Gente que acha que você é difícil. Mas isso não define quem você é. Só define o quanto eles sabem pouco. O menino respirou fundo. O que define você, continuou o juiz, com firmeza, é que, mesmo morrendo de medo, você conseguiu escrever o que sente. E isso é coragem de verdade. A professora enxugou lágrimas discretamente. A conselheira desviou o olhar, respirando fundo. O juiz concluiu. Vou pedir para o oficial orientar a senhora sobre os procedimentos. O caso segue em acompanhamento, mas não há nenhuma determinação de afastamento. Vocês vão voltar aqui e mais como parte de um processo de cuidado, não de punição. Ana juntou as mãos, agradecida. Obrigada, Excelência. Obrigada, de verdade. O juiz inclinou a cabeça. Eu que agradeço. Lucas, então, fez algo que ninguém esperava. Ele deu um passo à frente, minúsculo, mais firme, e colocou a mão sobre o papel que agora estava nas mãos do juiz. Não pegou de volta. Só tocou. Como quem diz, eu entendo. O juiz não sorriu, não exagerou a reação. Apenas colocou a própria mão por cima, de leve, sem encostar direito. Um gesto respeitoso, silencioso. Então ele disse: Lucas, espero você daqui a alguns meses. E prometo que, quando voltar, essa sala vai estar pronta para te ouvir. Do seu jeito. O menino piscou devagar, respirou fundo e, com a voz mais baixa que um murmúrio, respondeu: Tá bom. A mãe chorou de novo. Mas agora, não era desespero. Era alívio. O juiz voltou à cadeira, respirou fundo, ajeitou os óculos e declarou: Sessão encerrada. A batida do martelo ecoou suave pela sala. E, ao contrário do que acontecia com tantos outros casos, naquele dia ninguém saiu derrotado. Cada um, à sua maneira, carregava algo novo. A professora, esperança. A conselheira, reflexão. A mãe, força. Lucas, pela primeira vez, um fio de confiança no próprio silêncio. E o juiz elevava consigo uma frase escrita com mão trêmula, que lembrava por que valia a pena ouvir devagar aquilo que o mundo insiste em apressar.